Evangelista irmão Valmiro nos ministrando uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aproveitando que os irmãos estão sob os seus pés, vamos ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 4 e o versículo de número 17. Uma vez mais nós estaremos aqui falando um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, né? Alguns tempos atrás, cerca de um ano e meio a 2 anos atrás, o irmão falou assim: nossa, mas você só fala sobre este assunto? E eu falei assim: vou continuar falando. Enquanto ele não aconteça, eu estarei falando, e não só eu, mas muitos outros servos de Deus estarão falando e cantando sobre esse evento que nós estamos aguardando a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja. E quem dera que hoje fosse o último culto, o último louvor, a última pregação, para nós estarmos na presença do Senhor, sendo arrebatados, tá? Tessalonicenses, capítulo 4, a primeira carta, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Podemos assentar, muito obrigado. O professor Josaildo estava conversando comigo ali, falando assim: nossa, mas como é bom ouvir esses louvor, que dá a comunhão assim, que a gente não consegue assim, sente, mas não, eu não gosto de me expressar, eu sou uma pessoa muito ruim para me expressar, visivelmente assim, mas por dentro assim, eu me sinto uma glória muito grande quando eu ouço esses louvores que realmente falam de Deus. Não é aqueles louvores motivacionais, aqueles louvores assim antropocêntricos, mas é uns louvores cristocêntricos, cristocráticos. Esses louvores, eles nos dão mais ânimo para nós servir ao Senhor. E recentemente também, cerca de uns 15 dias atrás, eu estava lendo um artigo numa revista online. O Reino Unido, num determinado hospital, na área de oncologia, estava várias pessoas passando por um tratamento nessa área da oncologia, e de repente um dos especialistas lá falou o seguinte: eu estou vendo que há um tédio muito grande aqui nessa área aqui, muita tristeza, que tal nós colocarmos música para as pessoas ouvirem? Aí alguns que estavam lá recebendo o tratamento falou assim: olha, eu não gosto de música. Aí separaram a ala dos que queriam ouvir música e dos que não queriam ouvir música, e colocaram as músicas clássicas, né? Todas elas voltadas assim para o cristianismo. No final de alguns dias, os que estavam recebendo o tratamento ali e ouvindo as músicas clássicas reagiram melhor do que as outras pessoas que estavam passando por o tratamento ali. Então, o poder que tem a música, e Deus trabalha através do louvor. Não vamos falar sobre esse assunto aqui, porque os irmãos sabem muito bem sobre esse assunto, que Deus, ele habita no meio dos louvores e ele é digno de ser louvado e adorado por toda a eternidade. Irmãos, eu quero, nesses minutos que eu tenho, falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. O termo arrebatamento, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, ao livro do Apocalipse, se você pegar a Bíblia no original, a língua que foi escrita, que é a língua grega, e também ela em português, e você pedir e fazer uma busca, e hoje está muito fácil para fazer essas buscas, você vai descobrir que a palavra arrebatamento, arrebatado ou arrebatou, ou seus cognatos, ela vai aparecer exatamente 21 vezes no Novo Testamento. E essa palavra nós sempre utilizamos ela para se referir a um evento que está para acontecer a qualquer momento, que é o aparecimento de Jesus nas nuvens e a igreja, pelo poder do Espírito Santo, sendo levada a encontrar com Jesus nos ares, e após isso acontecer, a igreja adentrar nos céus dos céus. Só que, a princípio, essa palavra
arrebatado ou arrebatamento, ela não era utilizada nesse sentido da vinda de Jesus Cristo para a igreja. Ela era utilizada num sentido literal. E daqui a pouquinho vocês vão entender, porque eu vou explicar para vocês o porquê que essa palavra ela passou a ser utilizada em um contexto totalmente diferente. Porque a única palavra, no Novo Testamento existem vários termos, várias palavras que podem se referir ao arrebatamento. Mas se você for traduzir para a palavra portuguesa arrebatamento, a única palavra na língua grega que pode e deve ser traduzida por arrebatamento é a palavra harpazo. Vou falar aqui alguns termos, mas fique tranquilo que eu vou estar usando aqui uma expressão aportuguesada. Não vou estar usando lá como se utiliza a pronúncia no original, para mim não ser aqui, usar de pedantismo, né? Mas vocês vão entender. A única palavra aqui que pode e deve ser traduzida por arrebatamento é a palavra harpazo. E essa palavra, ela se refere ao arrebatamento da igreja, dependendo do contexto que essa palavra está inserida. Se ela estiver num contexto diferente, ela pode estar falando sobre o arrebatamento. Se ela estiver num contexto diferente, de outro contexto, ela pode estar falando de outra coisa totalmente diferente. Vocês podem perceber que até mesmo na nossa língua portuguesa, tem as chamadas palavras, as palavras maleáveis, que ela muda o seu sentido e ela muda o seu significado, dependendo do contexto que ela está inserida. Isso aí a gente percebe quando a gente está escrevendo, quando a gente está conversando num diálogo com uma pessoa, ou quando nós estamos lendo um livro, qualquer tipo de assunto, logo nós vamos perceber isso, né? Posso dar um exemplo aqui, né? Sobre banco. A palavra banco, ela tem vários significados na língua portuguesa, dependendo do contexto que você utiliza. Pode ser um banco como um assento para nós descansarmos ou deitarmos, pode também ser uma instituição financeira, dentro de um computador pode ser um banco de dados e assim por diante. Vê que a palavra é a mesma, mas ela muda completamente o sentido. E assim também acontece com a palavra arrebatamento dentro do Novo Testamento. E eu quero falar sobre 7 termos que o Novo Testamento ele utiliza para falar sobre o arrebatamento. Esses 7 termos que eu vou falar aqui, ele não fala, como eu disse, ele não pode ser traduzido por arrebatamento, porque só a palavra harpazo ou harpazo, ela pode ser traduzida por arrebatamento. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, o versículo 19, fala que quando alguém ouve a palavra, e ele não entende a palavra, aí vem o inimigo e arrebata a palavra. A palavra arrebatar ali é a palavra harpazo. No Evangelho de João, no capítulo 10, me parece que o versículo 12 está escrito o seguinte: que vem o lobo, ou vem o adversário e arrebata as ovelhas. Tudo isso num sentido literal. A palavra ali é harpazo e é arrebatamento. E essa palavra harpazo, para quem gosta de pescar, eu gosto de peixe, mas não gosto de pescar. Não sei porquê, eu sempre gostei de peixe. Não me convide para pescar, me convide para comer peixe. Pescar eu não vou mesmo, tá? Tinha até um rapaz que falou assim: um dia nós vamos levar você. Eu falei assim: eu vou furar o barco para o barco afundar lá, tá? Ele falou: então nessas condições nós não vamos te levar, né? Porque eu não gosto de pescada. Mas no contexto da pescaria, tem uma ferramenta que as pessoas utilizam para pescar. Como que é o nome daquela ferramenta? Arpão, exatamente, uma palavra portuguesa, é uma ferramenta que as pessoas utilizam para pescar. Essa palavra em portuguesa, ela deriva-se da língua grega harpazo. Por quê? Porque o pescador, ele chega e ele vê ali o cardume de peixes, ele pega então essa ferramenta de pesca, ele vai e faz da seguinte maneira: ele joga a ferramenta e puxa, ele traz o peixe num ato muito rápido, que nem o animal ali, o peixe, consegue perceber. Tem um rapaz que mora aqui, um ribeirinho, não é ribeirinho, ribeirinho é para o lado do Porto Velho e lá do Amazonas, né?
Eu vi ele fazendo algo que eu fiquei impressionado com um arpão. Tinha três, acho que é tucunaré que fala o nome do peixe. Acho que é tucunaré mesmo. Eu sempre confundo tucunaré com tambaqui. O do rio é o tucunaré, né? É o tucunaré. Tinha 3 tucunarés juntinhos. E ele pegou e falou assim: olha aqui como é que nós pesca. Ele pegou aquele arpão e os 3 tucunarés estavam juntos um do outro. Ele foi numa rapidez tão grande assim que ele tirou um e o outro nem percebeu. Os outros 2 ficou. E ele pegou e foi novamente e lançou o arpão e puxou o segundo e o terceiro nem percebeu. E ele puxou todos eles sem eles perceberem. De tanta rapidez e tanta perícia que ele tinha para fazer essa pescada. Por quê? Porque essa palavra arpão veio do arpazo, e o arrebatamento da igreja não será diferente. Será numa rapidez tão grande que Jesus vai retirar a igreja da terra, que os que não são cristãos verdadeiros não vai perceber o arrebatamento, a rapidez que a igreja vai ser retirada da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra também, no seu sentido natural, ela era utilizada para quando uma águia, uma ave de rapina, ela ficava no alto ali, turiando, olhando para a sua presa. Ela ficava olhando, e de repente ela mergulhava naquele voo, e ela pegava a presa numa rapidez tão grande que a presa nem percebia quando a ave de rapina chegava. Então, esse ato de uma ave de rapina descer até a presa e arrancar e levar ali, também era chamado de arpazo, também era chamado de arrebatamento. Quando um lobo chegava e a ovelha estava despercebida, um leão chegava e a ovelha estava despercebida, que eles atacavam com rapidez muito grande, também no mundo natural era utilizado a palavra arpazo, porque a ovelha arrebatava a presa naquela rapidez que ela nem percebia que isso ia acontecer. E o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer nisso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, do versículo 1 a 6, a Bíblia fala que tinha um homem que estava respirando ódio e ameaças contra o povo de Deus. Esse homem chamava-se Saulo ou chamava Paulo, dependendo do contexto, porque diz que mudou o nome de Saulo para Paulo. Não mudou não, Saulo é o seu nome hebreu e Paulo é o seu nome latino, e quando vai analisar é tudo uma coisa só muda a primeira letra. Deus não mudou o nome dele não. Quando ele estava no meio dos gentios é chamado de Paulo, quando estava no meio dos hebreus é chamado de Saulo. É aquele hino ali que fala aqui, nós acabamos acostumando com isso. Mas isso não tem problema não, tá? Não constitui problema não. Então, Deus aparece para esse homem por nome de Paulo e chama ele, converte ele e lhe dá uma missão. Olha, você é para mim um vaso escolhido, e eu vou colocar você para pregar para reis, para príncipe, e você vai ser testemunha tanto para a igreja como para todo mundo gentil. E nós pensamos que a única aparição que Jesus se manifestou para Paulo é essa do capítulo de número 9. Só que nós estamos completamente enganados. No capítulo 26, o versículo 16 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ele contando a história, a experiência que ele teve, falou assim: olha, Jesus apareceu para mim no caminho de Damasco, apareceu com uma luz resplandecente e eu não vi nada, depois eu até fiquei cego. E ele falou assim para mim: Paulo, olha, essa é a primeira vez que eu estou te aparecendo, mas eu vou te aparecer muitas outras vezes para me revelar muitas outras coisas para você. E uma das coisas que Jesus revelou para o apóstolo Paulo, sabe o que é? O mistério do arrebatamento da igreja. Porque no Antigo Testamento, a esperança dos patriarcas, dos profetas, era possuir uma terra e viver e desfrutar dela e estar ali sobre os seus inimigos. Não falava de um céu, de uma eternidade. A esperança escatológica dos judeus, ela só vai até o milênio, ela não entra no céu. Agora, a esperança da igreja não é um reino terrenal, algo aqui passageiro, não é riqueza, não é prédios, não é uma boa vida, não é uma boa saúde. A promessa para a igreja é ter o seu corpo transformado pelo arrebatamento ou na ressurreição e adentrar na cidade que foi cantada pelo círculo de oração aqui nesta noite.
E aí, então Deus aparece para o apóstolo Paulo e lhe dá uma revelação. Ele diz assim, eis que agora eu vos digo um mistério. Mistério é o quê? Mistério na Bíblia é algo que não foi revelado no Antigo Testamento para santos, para profetas, nem para patriarca, mas teve a exclusividade de ser revelado para o apóstolo Paulo, porque eles pensavam em morrer ou em ressuscitar, ou conquistar uma terra e estar sobre os seus inimigos, mas de repente aparece o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, instruído por Jesus, pelas diversas vezes que Jesus apareceu para ele, assim, eis agora eu vou revelar para vocês um mistério. Ponto, vírgula. Na verdade, nem todos nós vamos morrer. Mas alguns de nós, estando vivos, nós seremos transformados. Os nossos corpos imortais vai se revestir de imortalidade. Os nossos corpos corruptíveis vai se revestir de incorruptibilidade. E nós vamos estar no céu. É isso que quer dizer mistério. Algo que não era revelado no Antigo, mas é agora explicitado, revelado no Novo Testamento para o apóstolo Paulo. Aí Paulo, com certeza, eu conjecturo nesse momento, ele fala assim, Senhor, mas que palavra eu vou utilizar? Senhor, tu quer que eu crie um neologismo aqui para falar sobre esse evento? Eu com certeza, eu acredito, eu conjecturo no meu coração que Jesus falou assim, Paulo, você vai utilizar uma palavra já conhecida do povo, só que você vai aprender agora a contextualizar essa palavra agora. Qual é a palavra, Senhor? A palavra, Paulo, é harpazo. Quando fala a palavra para Paulo, com certeza Paulo pensa, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, porque essa palavra ela é utilizada quando o animal ataca e arranca, quando alguém é transportado de um lado para o outro, quando um peixe é pegado com um arpão. Paulo pega essa palavra harpazo e coloca ela dentro do contexto do arrebatamento. E aí, quando traduziram a Bíblia do grego para o português, aí então aqui eles colocaram assim, e nós seremos harpazió, nós seremos arrebatados. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há pessoas que pensam que Jesus, quando voltar, cumprindo as diversas profecias da Bíblia, todo olho o verá. Sim e não. Por ocasião do arrebatamento da igreja, a resposta é não. Agora, por ocasião da vinda dele em glória para a nação de Israel, aí todo olho o verá. Mas no arrebatamento, não. Será muito rápido o rapto da igreja aqui da terra para o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que crente se esforça no Espírito Santo para não perder a conexão com Jesus. Aleluia. É como se fosse uma ferramenta, uma marquita, uma furadeira que está ligado numa fonte e você vai até onde a extensão permite que você vai e a furadeira, a ferramenta fica ligada para você fazer uso. O crente também, ele vai até onde a extensão da palavra, a extensão do Espírito Santo, a extensão da comunhão do Senhor o leva e permite ele ir para não ser interrompida essa comunhão com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra é essa palavra, arrebatamento. Os estudantes de escola dominical de teologia sabem muito bem, sabem disso melhor do que eu. Uma outra palavra também, que ela é utilizada no contexto, ela não quer dizer arrebatamento, mas ela é usada no contexto do arrebatamento, é a palavra epissionagogue, que traduzido quer dizer sinagoga. E traduzindo para o português literalmente, quer dizer reunião ou assembleia. A vinda de Jesus para buscar a igreja é uma epissionagogue, é uma sinagoga, é uma reunião, é uma assembleia. E eu quero dizer algo mais para vocês, que será a maior de todas as assembleias, que será a maior e a mais importante de todas as reuniões. Nos anos aqui nós fazemos a nossa festa a nível de cidade, nós conseguimos reunir muitas pessoas, mas nós não conseguimos reunir
todas as pessoas. Mas por ocasião do arrebatamento da igreja, quando acontecer a sinagoga nesse evento, aí sim, Cristo vai reunir nessa assembleia todas as pessoas, porque até mesmo os nossos irmãos que partiram, que já morreram, que os seus corpos entraram em decomposição, em estado de putrefação, o Senhor Jesus os trará de volta e nós vamos nos reunir com eles. Hoje é impossível nós fazermos uma reunião e reunir os nossos irmãos da Ásia, da África, da Europa, das outras Américas, da Groenlândia e assim por diante. Mas no arrebatamento da igreja, nessa sinagoga, nessa reunião, nessa assembleia, o Senhor Jesus Cristo aparecerá nas nuvens e o Espírito Santo vai reunir os salvos em Cristo, que tem os seus nomes escritos no livro da vida de todos os quadrantes da terra, e ali nós estaremos nos reunindo com Ele para entrarmos no céu na presença do Senhor. Ó santa reunião, ó santa sinagoga, é o dia do arrebatamento da igreja. Se já é bom nós reunirmos aqui, como ontem eu estava de plantão e assistindo o trabalho aqui, mas eu pensei, da onde apareceu tanta gente? Agora vocês imaginam no arrebatamento da igreja, a quantidade de pessoas que vai aparecer nessa assembleia, nessa reunião, pessoas que nós imaginávamos assim como era o rosto, como era a fisionomia, e ali nós vamos vê-los nessa reunião, para nós estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Uma outra palavra também que é utilizada para o contexto do arrebatamento, não estou dizendo aqui, repito novamente, que não quer dizer arrebatamento, mas no contexto ela se refere ao arrebatamento, é a palavra alato, que quer dizer mudar, transformar e trocar uma coisa por outra. Deus vai nos mudar literalmente, irmãos, vai nos mudar tudo que nós adquirimos aqui, nesse mundo corrompido, nesse mundo ardio que nós adquirimos aqui, tudo isso Deus vai mudar. E tudo aqui também que nós adquirimos de defeito aqui, Deus vai nos transformar. E depois também Deus vai fazer uma troca. A palavra lato também quer dizer troca. Mas deixa-me explicar no contexto do Novo Testamento o que quer dizer essa troca. Essa troca, ela não quer dizer o seguinte, que você tem uma L200 da Mitsubishi 2025 e alguém chega e fala assim, vamos trocar a troco dessa Hilux 2025? Dá quase a mesma coisa, não dá? Então dá para fazer a troca. A troca que Jesus está falando aqui, nesse contexto de alato, você sabe o que é? É Jesus chegar com uma SW4 Diamante e oferecer a troco da sua bicicleta velha do pneu furado. É isso que quer dizer, irmão. Quando alguém queria beneficiar alguém, dar uma troca para ele chegava e falava assim, olha, vamos fazer uma troca desse objeto, o que você me dá? Aí o camarada chegava com um objeto que tinha 10, 100 vezes maior o valor do que ele tinha e trocava. O que você fazer? Não, eu simplesmente quero te beneficiar, eu simplesmente quero te abençoar. É por isso que eu estou te dando esse objeto de alto valor, por esse objeto não tem nada de valor. É exatamente isso que Jesus vai fazer conosco no arrebatamento da igreja. É perna cheia de pino, é braço cheio de pino, é cabeça faltando cabelo, é gente machucada, é gente cheia de cicatriz, é gente andando torto, é gente com problema na cervical, é tudo quanto é tipo. E Jesus fala assim, olha, eu vou fazer uma troca com você, eu vou te dar um corpo incorruptível, eu vou te dar um coração perfeito, um pulmão perfeito, eu vou te dar coluna perfeita, eu vou te dar cérebro perfeito. Essa é o alato, a troca que Jesus vai fazer conosco por ocasião do arrebatamento da igreja. Até eu que sou bobo faria uma troca dessa. E pode ficar tranquilo que aqui na terra alguém pode muito bem querer fazer uma troca dessa contigo, mas com segundas intenções. Só que a troca de Jesus que ele vai fazer, o alato que ele vai fazer, não é segundas intenções. Oh, aleluia! Aleluia! E eu já estou preparado para dar tudo de mim que não presta e pegar um corpo incorruptível. Quem está comigo nessa?
Oh, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. O Senhor Jesus é maravilhoso. Outra palavra também que também é utilizada no contexto é a palavra paralambano, que quer dizer levar ou receber. O Espírito Santo irá levar a igreja até as nuvens e Jesus irá recebê-la nas nuvens. Aleluia. Não vou nem entrar em detalhes sobre esse assunto aqui. Pensa num casamento. Você vai ter uma noção bem pequena, bem miúda do que será o Espírito Santo entregando a igreja, levando e Jesus recebendo a igreja. Aleluia. Aleluia. Uma outra palavra também é a palavra ruomai. Eu estou fazendo aqui a pronúncia portuguesada, tá? A palavra ruomai quer dizer atrair, resgatar e libertar. Essas lâmpadas que nós utilizamos aqui, comumente os estudantes aprenderam que elas foram criadas por um cientista cristão por nome de Thomas Edison, ou Thomas Edison. Na verdade, ele não foi o criador da lâmpada, ele foi o co-criador da lâmpada elétrica que nós conhecemos aqui, né? Até criticaram ele, porque depois dele queimar 999 lâmpadas, a milésima lâmpada ficou acesa. Ele falou assim, nossa, mas 1000 lâmpadas queimadas para você fazer uma? Ele falou assim, agora eu tenho certeza. Eu sei 999 como não fazer uma lâmpada. E uma vez eu sei como fazer a lâmpada. Então ele foi o criador. E Thomas Edison, ele tinha uma fé infantil. Quando eu falo infantil nesse contexto, eu estou falando de confiança que uma criança tem no seu pai e na sua mãe. Quer dizer que ele era um criança, um menino na fé, não. Ele tinha uma fé infantil, como uma criança. É como vocês sabem muito bem, se colocar uma criança aqui em cima e o pai ficar lá embaixo e mandar pular, não brinca não, que a criança pula mesmo, porque confia no pai, né? Então, Thomas Edison tinha essa confiança. Mas as pessoas que trabalhavam, que auxiliavam, que estavam ao redor dele, ele pregava o evangelho e falava sobre o arrebatamento. Ele não perdia tempo, ele falava sobre o arrebatamento. E alguém falava assim, Edson, mas cara, como é que esse negócio, rapaz? Jesus vem no céu e tal, e vocês sobem assim, como é que é esse negócio? Isso aí não tem lógica. E ele, meu Deus, me ajuda para me dar uma resposta para esse povo. Então tinha um caixote de areia, e ele pegou várias limárias de ferro ali da oficina que ele trabalhava e jogou aqueles limárias de ferro dentro da areia, misturou e ele pegou um grande imã e começou a passar o imã por cima da areia. A areia começou a se mexer, começou a se movimentar, mas de repente a areia ficou no lugar, mas as limárias de ferro foram ao encontro daquele imã e grudou naquele imã e ele tirou aquele imã de cima daquele caixote de areia, e ele concluiu dizendo, assim será o arrebatamento. As limárias de ferro são aqueles que têm a mesma propriedade do imã, e o imã é o Senhor Jesus, e esse magnetismo é o Espírito Santo levando as pessoas, e as pessoas passaram a entender que era daquela maneira realmente. Então assim, irmão, essa palavra ruomai quer dizer atrair. Nós já fomos atraídos por Jesus, mas existe agora, está faltando a última atração, que é a atração física. Fomos atraídos por Jesus espiritualmente, ele nos atraiu. Ele disse assim, ó, quando eu for levantado lá na cruz, eu atrairei as pessoas até a mim, e nós fomos atraídos até ele, mas tem que acontecer ainda a atração física, e ela só vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. E depois também tem uma outra palavra muito utilizada que chama-se a palavra epifaneia, que quer dizer manifestação. Quando alguém se manifesta para o outro, né? Até pessoas costumam brincar com assim, quando ele tem uma ideia boa, ele fala assim, nossa, eu tive uma epifania, né? Só que nesse contexto aqui é totalmente diferente. É a manifestação de Jesus para a igreja. E depois também tem uma outra palavra que é utilizada no contexto do arrebatamento, que é a palavra apocalipse, que quer dizer um desvendamento, uma revelação ou tirar o véu. Irmãos, eu não sei se vocês são curiosos como eu sou curioso.
participar, mas tem tanta coisa que me intriga, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que eu fico intrigado. Mas só que existe um conforto, um consolo no meu coração, o seguinte, que por ocasião do arrebatamento da igreja vai acontecer o Apocalipse. Jesus vai se revelar, mas quando ele se revelar, ele também vai tirar o véu das coisas que me intrigam aqui e das coisas que intrigam-nos nós no mundo espiritual, no mundo físico. Tem hora que eu paro pensando, meu Deus, olha o tamanho desse universo, olha o tamanho desse planeta, olha o tamanho desses mares, para que tudo isso? Para que serve isso? Eu fico perguntando e eu não tenho resposta. Mas no dia do Apocalipse, no dia do arrebatamento da igreja, Jesus irá me revelar o porquê de todas essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Parando por aqui. Partindo para o encerramento. Alguém poderia falar assim, irmão, mas esse negócio de arrebatamento, pessoas saindo vivas da terra e sendo levadas ao céu, o irmão tem algum documento que possa me provar, corroborar que isso já aconteceu? Sim, tenho. É a prova de que vai acontecer novamente. No livro de Gênesis, no capítulo de número 5, versículo 23 e 24, a Bíblia fala de um personagem por nome de Enoque. A Bíblia diz que Enoque viveu 365 anos e andou com Deus. E Deus o tomou para si, porque o andar de Enoque, o viver de Enoque, agradara de tal maneira a Deus, que Deus decidiu arrebatar Enoque. No livro na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, diz que Enoque foi arrebatado ao céu para não provar a morte. A igreja também será arrebatada e ela não passará pela a morte. Ela será transformada e adentrará o céu em corpo transformados, vivos, sem passar por esse processo da morte. E interessante, observe bem aqui os gestos que eu vou fazer. Olha só, Enoque foi arrebatado ao céu, uma seta, um caminho só de ida. Enoque não voltou. Depois, no segundo livro de Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, fala de um outro personagem por nome de Elias. Ele também estava andando com Eliseu. De repente, cavalos e carro de fogo passa entre os dois e os separa. E eu penso na minha mente aqui, eu conjecturo o seguinte, que a velocidade do carro e dos carros de fogo separando os dois foi tão grande que formou um redemoinho. E esse redemoinho levou Elias ao céu. De uma tal maneira que por durante 3 para 4 dias, Elias foi procurado e não foi encontrado, porque Elias não estava nas regiões terrenas. Elias tinha sido arrebatado ao céu. Presta atenção novamente comigo. Enoque foi e não voltou. Elias foi e não voltou. Aleluia. Daqui a pouco vocês vão entender. Eu chego no livro de Atos dos Apóstolos, eu vejo um camarada por nome de Filipe o evangelista, o Filipe o diácono. Ele também foi arrebatado. Só que com uma diferença de Enoque e Elias. Ele foi arrebatado e ele voltou para a terra. Foi um percurso de um ponto para outro ponto. Isso aconteceu com ele. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, eu conheço um homem. Mesmo ele falando na terceira pessoa do singular, ele não está falando de uma outra pessoa estranha, está falando dele mesmo, para ele não se orgulhar. Eu conheço um homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Ele foi arpazo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Só que com uma diferença. Paulo foi arrebatado ao céu, ele foi e ele voltou para a terra, certo? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9, e Apocalipse capítulo 12, versículo 5, está escrito o seguinte, que Jesus foi arpazo, arrebatado ao céu. Jesus voltou? Não. Mas a qualquer momento ele voltará, porque o caminho de Jesus foi um caminho de ida, de arrebatamento ao céu, e será um caminho de volta
Para quê? Para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva que o espera velando. Por ocasião do arrebatamento da igreja, acontecerá isto também. A igreja, ela terá uma estrada que leva, um caminho que vai, ela é arrebatada até as nuvens, nas nuvens ela se encontra com Jesus, depois das nuvens ela vai para as regiões celestiais, nas regiões celestiais ela passa ali pelo tribunal de Cristo, do tribunal de Cristo ela entra na santa cidade e passa pelas bodas do Cordeiro, e ela fica 7 anos entre as bodas do Cordeiro e entre o tribunal de Cristo. No final dos 7 anos, que também corresponde ao período de 7 anos da grande tribulação, Jesus encerrando ali as bodas do Cordeiro na cidade santa, Nova Jerusalém, ele se levanta na cabeça da mesa e ele fala assim: igreja, assim como eu arrebatei vocês, trazendo vocês para o céu, agora chegou o momento de nós descermos para o céu novamente para cumprir a promessa. E aí a Bíblia lá na carta de Judas diz ali que eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. É o retorno da igreja depois que foi galardoada, depois que foi coroada, depois que foi vestida de vestes brancas, ela volta. Jesus volta montado num cavalo branco e a igreja na retaguarda já glorificada, e Jesus coloca os pés nos montes das oliveiras e a igreja fica na retaguarda dando glória, e Jesus Cristo batalhando na batalha do Armagedon. Aleluia! Aleluia! Também o versículo 14 da carta de Judas diz da seguinte maneira: olha e aconselha aqueles que estão com dúvidas, ou daqueles que estão vacilantes, arrebatando-os do fogo. Quando, por exemplo, você está perto de um fogo, ou o seu celular, ou um pendrive, ou algum objeto que você gosta, que não pode queimar, cai no fogo, você vai lá e faz desse jeito assim? Não. Você vai o mais rápido possível. Você vai e mete a mão o mais rápido possível e pega aquele objeto, porque você está arrebatando com rapidez aquilo que lhe é precioso, aquilo que está aos seus cuidados dentro do fogo. E assim também vai acontecer com a igreja a qualquer momento. Não espere momentos propícios para pregar o evangelho. Não espere novo senado, novo presidente, novas coisas boas, nova liderança política que vai facilitar você para pregar o evangelho. A igreja, ela vai ser arrebatada no meio do fogo da provação, e Jesus vai colocar a mão, não devagarzinho, não, ele vai meter a sua mão numa rapidez enorme, arrancando a igreja da terra, e os que são incrédulos nem irão perceber. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e a nossa geração é a geração que eu digo com toda certeza, é a geração que está próxima ao arrebatamento. Nenhuma outra geração esteve tão próxima da vinda de Jesus como a nossa geração. A nossa geração é uma geração que pode não terminar um culto como esse. A nossa geração é uma geração que nós podemos não chegar nas nossas casas e comer aquela sobra do almoço com churrasco que você deixou lá. A nossa geração é uma geração que amanhã pode talvez não comparecer no seu trabalho devido à iminência do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu já contei isso aqui, mas vou repetir. Há muito tempo atrás, quando eu era mais, não sei lá o que eu era mais, não sei ao certo, acho que eu tinha menos juízo do que eu tenho hoje eu tenho mais juízo. Eu cheguei um dia para a empresa e falei assim, eu estava muito empolgado. Aí eu cheguei para o meu patrão e falei assim: rapaz, o senhor é muito corajoso. Ele falou: por que eu sou corajoso? É um nordestino. Ele falou: por que eu sou muito corajoso? Rapaz, o senhor deixa eu sozinho aqui, tomando conta desse negócio aqui, e eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Ele falou assim: o que é, rapaz? Olha, Jesus vai buscar a igreja, você é arrebatado, isso aqui vai ficar sozinha. Deixa de ser besta, rapaz, vai trabalhar que você ganha muito mais, tá? Eles não acreditam nisso, mas a qualquer momento nós estaremos saindo dessa terra para estar com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Pastor, com o senhor.